Graças a Deus por essa manhã especial, sempre é especial quando nós nos reunimos aqui. E agora eu quero pedir para você abrir sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 12. Romanos 12, versículo 1 e 2. Esse é um texto conhecido, e ele é conhecido em uma versão, Lucas, que eu não tinha te falado antes, mas vê se você tem aí a versão Almeida, revista e atualizada. Só para a gente ler, se não tiver não tem problema. Só para a gente ler a mesma versão aqui. É um texto bem conhecido e um texto muito rico, mesmo sendo 2 versículos. São 2 versículos de uma profundidade notável. E eu quero te convidar a refletir nessa manhã sobre esses 2 versículos de Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um texto, como eu falei, muito conhecido. E esses 2 versículos, eles funcionam como uma espécie de alavanca na carta aos Romanos. Paulo ele diz assim, no versículo 1, rogo. Então ele não está fazendo um pedido, ele está fazendo um apelo, ele está rogando. É mais do que um pedido gentil, é um apelo categórico. Rogo-vos, pois. Ou seja, Paulo está dizendo assim, portanto, eu vou rogar a vocês. Em outras palavras, é mais ou menos assim. Portanto, você deve ter aprendido nas aulas de português, que quer dizer, essa palavra, ela conecta uma ideia que foi transmitida antes a uma ideia que vai ser apresentada agora. Portanto, ou seja, por causa disso que eu falei, eu rogo a vocês, e aí ele começa a desenvolver o pensamento dele. Então, o que aconteceu antes para Paulo falar, rogo, pois, portanto, por causa disso? O que aconteceu está no capítulo de 1 a 11 da carta aos Romanos. E aqui o capítulo 12 é essa alavanca, essa virada. É um momento importantíssimo da carta aos Romanos. Porque do capítulo 1 ao 11, presta atenção, Paulo está escrevendo, obrigado tia, aos irmãos lá de Roma. É uma carta que ele está mandando aos irmãos de Roma. E essa carta Paulo manda, sabe por quê? Porque ele queria ajuda para fazer a viagem missionária. Uma carta em que ele está pedindo ajuda para fazer uma viagem missionária se torna a carta mais importante que a gente tem do Novo Testamento. A carta aos Romanos é considerado por muitos teólogos um tratado teológico, de tão profunda que é essa carta. A base da sua fé está aqui na carta aos Romanos. A estrutura do que a gente crê como igreja, como corpo de Cristo, está totalmente dissecada na carta aos Romanos. Mas do capítulo 1 ao 11, Paulo ele vai apresentando a teoria. Ele vai falar de como o pecado é universal, nenhum ser humano escapa de nascer com a degradação do pecado.
Acreditando ou não, concordando ou não, tanto faz. Todo ser humano nasce com a semente do pecado. Paulo começa a desenvolver essa ideia. Depois ele vai falar da justificação dada por Deus em Cristo. Todo mundo nasce com pecado, mas esse pecado não interfere na nossa relação com Deus, porque em Cristo Deus nos justificou. A pena de morte pelos nossos pecados caiu toda na cruz. Ele vai desenvolvendo essa ideia. Depois, a partir do capítulo 6, ele começa a falar da nossa unidade com Cristo. Ser salvo, ser justificado por Deus, representa ter uma vida unida a Cristo, conectada com Cristo. E aí, quando ele vai chegando ali nos capítulos 9, 10 e 11, ele começa a falar da fidelidade de Deus na salvação, como o ato de Deus salvar a gente tem muito mais a ver com Ele ser fiel ao propósito dEle do que a gente fazer por onde merecer. Isso tudo está no capítulo de 1 a 11. É a teoria que Paulo vai desenvolvendo. Quando ele termina de apresentar essa teoria, vem o capítulo 12, quando ele diz: rogo-vos, portanto, ou seja, a partir de tudo isso que eu construí com vocês, do pecado universal, da justificação de Cristo, da nossa unidade com Deus, da fidelidade soberana de Deus para nos salvar, por causa disso tudo que eu expliquei, agora eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável. Agora Paulo começa a explicar para nós como é que toda essa explicação conceitual desenvolvida do capítulo 1 ao 11 começa a ter implicação prática na nossa vida. Do capítulo 12 em diante, Paulo está começando a explicar como que toda essa base da fé precisa afetar a gente. E eu acho muito relevante que Paulo diz assim: rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Não é a misericórdia no singular, são as misericórdias. Porque a misericórdia de Deus, no plural, significa que a palavra de Deus está te lembrando que não importa o tamanho do problema, da crise, da culpa que você talvez carregue, a misericórdia de Deus é plural, porque ela sempre vai ser maior do que aquilo que não está funcionando na sua vida, amém? A misericórdia de Deus sempre é mais profunda do que a vala onde de vez em quando a gente se enfia na vida. Rogo pelas misericórdias, Paulo está dizendo, porque ele está ensinando a gente que a vida cristã, ela não começa no nosso esforço humano. Você nunca vai ser um crente bom o suficiente para dizer, agora Deus não tem outra escolha a não ser me abençoar. Ninguém tem condição de dizer isso. A vida cristã, a experiência com Deus, nunca começa do nosso esforço próprio. Ela sempre parte da misericórdia de Deus, que é plural, que é abrangente, que é infinita, que é maior do que qualquer peso que alguém possa carregar. A vida cristã começa na certeza que você pode ter de que Deus fez todo o necessário para você ser aceito de volta à comunhão com Ele. Não está na sua conta. Tudo foi pago e resolvido na cruz do Calvário. Deus já tomou a iniciativa. É uma ação que foi realizada por Deus. Por isso Paulo roga pelas misericórdias de Deus. A vida cristã, minha irmã, meu irmão, a vida cristã, ela nasce de uma profunda gratidão em saber que Deus já fez todo o necessário para nós voltarmos ao seio da comunhão com o Pai.
A vida cristã nasce da gratidão e não da tentativa de merecer. Eu tenho certeza que muita gente, às vezes, carrega um peso da culpa, o peso da incapacidade de ser bom o suficiente, achando que isso afeta a Deus. Não, meu irmão. A cruz é a garantia definitiva de que você tem um caminho aberto para se relacionar com Deus da maneira mais profunda possível. Isso tem que gerar em nós um sentimento de gratidão. Ser grato a um Deus que não nos trata a partir da nossa incapacidade de ser bom o suficiente, mas um Deus que nos trata a partir de tudo que Jesus já fez na cruz. Por isso, ninguém mais precisa tentar merecer receber o favor de Deus. Porque a partir do momento que você tentar merecer o favor de Deus, significa que você está dizendo para Deus que a cruz de Jesus foi incompleta. Que você tem a capacidade de completar o que faltou na cruz. Loucura, meu irmão. Por isso Paulo, quando ele vai rogar, ele roga pelas misericórdias de Deus. Ele não diz: rogo a vocês, irmãos, estou fazendo esse apelo, mas vê se você se esforça para ser bom, para conseguir fazer o que eu vou falar agora em diante. Paulo não está rogando, pedindo para que as pessoas tenham um comportamento cristão, um comportamento religioso, para só então ter condições de viver o que ele vai explicar daqui em diante. Está tudo na conta da misericórdia de Deus, irmão. Se você não entender isso, você vai viver a vida culpando as pessoas de qualquer coisa e se sentindo culpado de vez em quando também. Quem não consegue viver, não é acreditar que Deus é misericordioso, é viver a realidade da misericórdia de Deus. Quem não consegue viver essa realidade, vai sempre encontrar culpados para as demandas e carências que carrega. Vai sempre terceirizar culpas. Vai sempre viver frustrado com as pessoas, porque no fundo, está frustrado é com Deus. Não, meu irmão. Tudo começa na misericórdia de Deus. Faça o que você tiver que fazer na sua vida, a partir dessa certeza de que tudo na sua vida está sustentado na misericórdia de Deus. Tudo na sua vida está sustentado na misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. Isso é uma lei espiritual. É como eu estou aqui, nessa plataforma, a 1 metro de altura de vocês. Só que se eu der um passo para frente, eu não vou mais conseguir estar a 1 metro de altura, porque eu não tenho capacidade para isso. Eu estou sustentado nesse palco. Isso é a graça de Deus. Você se sustenta onde a graça te dá suporte. Porque a partir do momento que você tenta dar um passo por conta própria, você afunda. Isso precisa libertar muita gente aqui do peso da culpa e da tentativa de terceirizar a culpa para as pessoas. Porque todo mundo, aqueles que dão um passo à frente e se afundam, estão na mesma condição que você. Eles só se esqueceram de permanecer na plataforma da misericórdia de Deus que nos sustenta. Por isso que o Evangelho nos convida a reerguer as pessoas. Porque a pessoa que escorrega, que faz o que for, você tem o mesmo potencial que ela. Talvez você só não deu o passo à frente achando que poderia confiar em você mesmo, mas potencialmente todo mundo, se sair da plataforma da graça,
despenca. Confie na misericórdia e na graça de Jesus, meu irmão. É a primeira coisa que Paulo está dizendo aqui. Para ele seguir dizendo: rogo então, pelas misericórdias, para o quê? Que vocês apresentem o corpo de vocês por sacrifício vivo, santo e agradável. Apresentem o vosso corpo. Aqui, meus irmãos, a gente tem uma lição do apóstolo Paulo que é relevante e fundamental para os nossos dias. Porque a palavra no grego de apresentar sacrifício que Paulo usa, é uma palavra que qualquer judeu daquela época ia entender que Paulo está usando a figura do cordeiro que era apresentado pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, lá em Israel no Antigo Testamento. É essa analogia que ele está fazendo. Do mesmo jeito que o sacerdote apresentava o cordeiro perfeito, sem mancha, em favor do perdão dos pecados do povo no Antigo Testamento, essa ideia Paulo está trazendo para cá. Apresentem o vosso corpo como sacrifício. É um sentido litúrgico, sentido de culto. Agora, Paulo diz: apresentem o corpo de vocês. Quando Paulo diz apresentem o corpo, ele não está falando da matéria física meramente. Paulo está falando da vida como um todo, da vida concreta, daquilo que te define, sua vida, sua realidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: o sacrifício agora não tem endereço, nem hora, nem dia certo. Agora o corpo de vocês que é apresentado, ou seja, a vida de vocês como um todo, inclusive quando você não está no horário do culto, a sua vida precisa ser um sacrifício apresentado a Deus. Quinta-feira, 3:30 da tarde, não tem culto aqui, mas a sua vida continua sendo um sacrifício a Deus. Sexta de manhã, fazendo café do seu filho antes de ir para a escola, sua vida é um sacrifício apresentado a Deus. Em qualquer momento do dia, da semana, em qualquer dia, em qualquer ambiente, é o que a Bíblia está dizendo: apresentem o corpo de vocês, a vida concreta, a vida completa de vocês como sacrifício. A existência de vocês precisa ser apresentada como um culto, não depende mais de um dia e hora marcada, é a vida acontecendo e sendo uma expressão de culto a Deus. Não é mais um culto que acontece no templo, é o que Paulo está dizendo, é a vida inteira. Agora, Paulo começa a revolucionar a coisa aqui. Por quê? Ele está usando a analogia do Antigo Testamento, um sacrifício que era oferecido pelo sacerdote. Você lembra como que era esse sacrifício? O sacerdote tinha que apresentar um cordeiro sem mancha, sem defeito, e esse animal ele era apresentado como? Vivo ou morto? Morto. Lembra, no Antigo Testamento era um holocausto. Apresentava o cordeiro sem mancha e depois ele era queimado. Agora, Paulo está dizendo o quê? Apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo. É o contraponto do que acontecia até então no Antigo Testamento. Aqui, Paulo está apresentando uma inversão poderosíssima. Ele está mudando a lógica do sacrifício que era conhecido até então. Não só pelos judeus. O povo pagão daquela época tinha tranquilamente a ideia de sacrifícios que eram oferecidos aos deuses, usando animais mortos. Agora aqui, Paulo está dizendo que o sacrifício é vivo. Ou seja, não é mais um sacrifício pontual, não é mais
um animal que é morto naquele momento, naquele dia, e depois acabou. Agora o sacrifício é vivo, é contínuo, é a vida que é oferecida. Não é mais um animal morto, mas do momento em que você acorda até a hora que você vai dormir no seu dia, a sua vida é um sacrifício que vai sendo ofertado da parte de Deus para as pessoas. Não é mais a morte, porque a morte agora foi definitivamente vencida na cruz. E a cruz nos dá a oportunidade de ressuscitarmos com Cristo. E quem crê que foi ressuscitado com Cristo, que recebeu uma nova vida, apresenta o sacrifício em vida. Tudo que vai fazer, com quem for falar, o que for resolver, faz isso como uma oferta voluntária, uma vida que se apresenta. De que maneira? Santa. É um sacrifício que, além de ser vivo, constante, diário, é santo. Porque ele é separado por Deus. Então, você foi chamado por Deus para ser um sacrifício constante, de modo que a sua vida revele para as pessoas que você tem um jeito diferente de pensar, falar e agir. Porque é um sacrifício santo. Não é bagunçado, não é baseado nas suas opiniões, na sua personalidade, não é baseado no que você acredita, no jeito que a sua mãe te criou, não. É santo, ele está acima de qualquer construção humana. É um sacrifício que revela a eternidade que a gente pode receber pelo Espírito Santo de Deus no coração. E é agradável. Assim como no Antigo Testamento, o animal queimado, aquela fumaça do animal queimado subia, e a Bíblia diz que aquilo chegava a Deus como um aroma agradável. A nossa vida também precisa ser uma vida que revela a santidade de Deus, que mostra os padrões e a orientação de Deus através da nossa vida, porque dessa forma, tudo que você fizer, seja qual for, o seu emprego, a sua profissão, onde você trabalha, se você está feliz, se não está feliz, no seu casamento, na sua casa, com o seu filho, com a sua sogra, onde for, a sua vida precisa ser uma vida que agrade a Deus, na medida em que você apresenta para as pessoas uma forma de ser que dê a elas a oportunidade de conhecer o amor de Deus. Muitas vezes as pessoas só vão conhecer o amor de Deus quando você se apresentar como um sacrifício nas relações. Porque foi isso que Jesus fez por nós, então a gente não tem muita escolha. É imitar Jesus. É a gente consagrar toda a nossa existência, não depender de culto, não depender de uma campanha, de um movimento ungido e tudo mais. Não, irmãos, é aqui, o sacrifício é vivo, é constante, é diário. É o que Deus já está fazendo na sua vida, não depende de nenhuma intervenção de terceiros. Não tem nenhum mediador humano. É Jesus de Nazaré, pela fé, recebendo o Espírito Santo de Deus, Deus diretamente na sua vida, operando milagrosamente o que precisa ser operado. Um sacrifício diário. E Paulo continua dizendo que é o culto racional de vocês. Porque, irmãos, a fé, ela é uma fé lógica. Infelizmente tem muitos irmãos, muitos cristãos, que ficam recusando a ciência, como se a ciência se opusesse à fé.
Tem muitos cristãos que acham que a ciência é uma inimiga da fé. De jeito nenhum. A fé é uma fé pensada. A fé é uma fé que demanda lógica. Não é inteligência. É coerência. A fé cristã é uma fé coerente. Tem coerência. Ela faz sentido para você. Não depende do nível de inteligência. Seja uma pessoa analfabeta ou seja o Einstein. A fé é coerente para qualquer pessoa dentro da sua capacidade de compreender a vida. É um culto racional. Porque Paulo está dizendo que muita gente, naquela época, e na nossa época também, de certo modo, muita gente acha que a experiência com Deus ela só acontece se você sente o negócio assim, a flor da pele. Então tem muita igreja que faz um movimento e barulho e tudo mais, condicionando, não tem problema, as igrejas que têm esse costume. O problema é você achar que Deus só vai se manifestar se você estiver pulando bastante, se arrepiando bastante, com muito barulho ao seu redor. Não é. O culto é de quem entende o que está acontecendo consigo mesmo. É racional. Não é meramente emocional. Ele passa pelo afeto, pelo amor a Deus, pelos sentimentos que se conectam com o Pai que te amou primeiro, mas esse amor dado por Deus gera em você e em mim uma forma coerente de entender a vida a partir da fé. A fé é coerente, irmãos. É o culto que envolve mente, entendimento, além dos sentimentos. E aí ele vai para o versículo 2 e diz: e não se conformem com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo aqui ele apresenta uma coisa que não é novidade, que existia lá e existe até hoje, que é uma tensão entre o mundo onde a gente está inserido e o reino de Deus. Existe uma tensão. Existe essa ruptura que separa o reino de Deus e a forma como o mundo se organiza. O século. A palavra que século no grego é a era presente, ou seja, Paulo não está falando que é o mundo daquela época. Essa palavra é viva e ela sempre vai se renovando na medida que a gente vai lendo a Bíblia. Então os irmãos de 1412 viviam em um contexto, em um século, em uma era que também tinha uma ruptura entre o reino de Deus e os valores do mundo daquela época. Mas em 1412 o mundo era completamente diferente de 2026. Mas ainda em 2026 a gente precisa prestar atenção na tensão que existe entre os valores do mundo e o que o reino de Deus tem a dizer. Isso não muda. E quando Paulo fala desse século, dessa era presente, ele está falando de um sistema humano que nos afeta todos os dias. Porque a Bíblia sempre é muito honesta com a gente, irmãos. A Bíblia nunca chama ninguém para viver numa redoma, num campo de força, separado do mundo. A Bíblia sempre está dizendo, vocês vão estar inseridos num mundo que não presta e não funciona. Mas vocês recebem a responsabilidade para serem agentes de Deus nesse mundo que não funciona. Vocês recebem de Deus a missão de serem agentes do reino de Deus e não pessoas que se isolam.
E não pessoas que começam a destilar ódio na internet, onde é que quer que seja, só para deixar claro que você entendeu como que a vida funciona e aquele pecador miserável não. Deus não chamou ninguém para deixar claro qual é o limite entre onde nós estamos e onde as pessoas perdidas estão. É para se misturar. Jesus falou, vocês são sal da terra, então vai lá, se misture e salgue o negócio. Dê sentido, ilumina, traz a revelação para os olhos das pessoas. Não é para deixar claro quem está certo e quem está errado, é para amar quem está errado e trazer ele para o lugar da luz, para ele perceber o amor de Deus, trazendo ele para esse lugar da reconstrução da vida. É ser agente de Deus no mundo. A gente vive uma época em que as pessoas, o Brasil tem a taxa de natalidade do Brasil é uma das mais baixas do mundo. A população brasileira está ficando cada vez mais velha. Cada vez mais, a cada 10 anos, aumenta o número de idosos no Brasil. Porque muita gente acredita que filho é um obstáculo. Tem muito cristão que acredita que o filho vai atrapalhar a carreira profissional, que o mundo está muito ruim para você botar um filho no mundo. Você já deve ter ouvido algo assim. Ou talvez você pense isso. Mas irmãos, desde Gênesis, Deus está falando assim, vão e enchem a terra. Porque pensa comigo e diz, qual é a esperança que o mundo pode ter? Que tipo de ser humano pode trazer esperança para o mundo? O filho de um filho, uma filha de Deus ou um filho qualquer? Muita gente não quer ter filho, porque o mundo está muito ruim, está cruel, mas o seu filho é para ser um agente de Deus, para melhorar esse mundo mesmo. Não é um mundo que tem que ser ideal para você ter o filho que te agrada, é para o seu filho ser alguém que vai mostrar para o mundo como é que um filho de Deus vive. E eu acho muito interessante, usando uma analogia de um pastor amigo meu, tem a ver com o que eu acabei de falar. Tem um irmão que está fazendo bem para muita gente aqui, no Brasil, fora do Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar nesse irmão, chama Irmão Jairo. Não entendeu? O irmão Jairo. Monjaro. É que eu vi um pastor falando desse irmão, eu vou usar essa piada horrorosa, porque eu gosto de piada ruim, então não podia perder a chance. Monjaro. Muita gente usa o Monjaro, está usando o Monjaro por questões de saúde. O Monjaro está substituindo cirurgias bariátricas, devolvendo saúde para muita gente, mas ele tem um efeito colateral que nem todo mundo está prestando atenção. Você sabe qual que é? De todos os benefícios do Monjaro, sabe o que ele faz? Aumenta a fertilidade. Tem muita mulher tendo filho por causa do Monjaro. Quando eu vi essa notícia, eu lembro que eu orei assim, falei, Deus, louvado seja o Senhor, porque na marra as mulheres estão botando filho no mundo. Mulheres cristãs, filhas de Deus, botando outros filhos de Deus no mundo na marra, para cumprir a promessa de Deus, de apresentar para o mundo uma forma nova de ser. Porque esse século, apesar dele não prestar, apesar dele não ser um mundo que representa os valores de Deus, nossa missão é apresentar para o mundo uma forma de ser que marque a vida das pessoas e traga esperança de transformação para esse mundo. Só que a gente tem que entender que nós estamos em uma cultura, quando Paulo está falando assim, não se misturem, não se conformem com essa era presente. Então, o que é conformar? Tomar a forma.
conformar é você assumir uma determinada forma. Paulo está falando, não se conformem, ou seja, não se ajustem aos valores da era onde vocês estão, mas transformem. Presta atenção no prefixo. Não se conforme, mas se transforme. O prefixo trans, ele dá a ideia de algo que vai além dos limites. Um copo que transborda é um copo que recebe um conteúdo que vai para além das suas limitações da borda, ele transborda. Mentes transformadas, pessoas que se transformam, são pessoas que têm uma maneira de ser que vai além do que o mundo apresenta, que supera qualquer valor humano. Aí você pode pôr qualquer coisa na mesma sacola. Ideologia política, valores culturais, o que quer que seja. O Evangelho te convida a ser uma pessoa que vai transbordar os limites humanos. Só que a gente tem que diferenciar a nossa cultura. A nossa cultura, toda cultura, ela é diferenciada em pelo menos duas categorias. Ou ela vai ser uma cultura neutra, ou vai ser uma cultura de pecado na estrutura. Então, ou é a cultura neutra ou uma cultura estrutural. Onde que é a diferença? É muito fácil de você entender. A cultura neutra é aquela cultura da superficialidade. Por exemplo, quem aqui fala chinelo? Chinelo que você usa, você chama de chinelo? Se você é nordestino, ou tem parente nordestino, como que é o chinelo lá no Ceará? Chinela, no feminino. Isso faz alguma diferença para o caráter de alguém? Não, então é uma cultura neutra. É só uma palavra que num lugar é de um jeito e em outro lugar é de outro. Não tem nenhuma consequência drástica nos valores de uma pessoa. Isso tem no Brasil e tem em qualquer lugar do mundo. Esses dias na academia eu estava ouvindo um podcast americano. Era um cara de Los Angeles e uma moça de Nova York, eu acho. E aí eles estavam conversando e começaram a falar sobre higiene, o que faz de manhã, etc. Ele perguntou para ela, você costuma usar o fio dental? Aí a moça respondeu, agora eu estou usando porque eu fui no dentista, eu estava com uma inflamação e ele mandou usar por 2 meses. Eu pensei, eles usam fio dental como um tratamento para um problema. A gente usa fio dental 70 vezes por dia aqui no Brasil. Por quê? Isso é cultura neutra, assim. O máximo que acontece é que o dentista é mais visitado lá nos Estados Unidos, eu imagino. Mas não é um tipo de diferença cultural que mexe com a nossa forma de entender a vida, o evangelho, os valores. Agora, existe a cultura estrutural, onde o pecado está na estrutura. Aí sim, são conjunto de valores, de narrativas, que vão moldar o comportamento das pessoas. E essa cultura, sim, é uma cultura que tem que ser combatida com uma mente transformada. Porque essa cultura é uma cultura que, por exemplo, vai normalizar a mentira. Tem muitos lugares no Brasil onde trair a esposa, trair o esposo, o namorado, é comum. É normalizado. Muitas pessoas tratam a mentira como algo normalizado. Mentir é normal. Não vê problema na mentira. Muitas pessoas, na nossa era, não vêem problema na erotização. É uma cultura estrutural. É um pecado que está envolvido na nossa estrutura. Nosso mundo não vê problema
em viver para alimentar o próprio ego. Então ganhe o máximo de dinheiro que você puder. Vai viver da sua fortuna. Vai garantir os seus direitos, os direitos do seu filho. Vai viver para você mesmo. Isso é normalizado. E é completamente contracultural em relação ao Evangelho. Por isso Paulo está falando, não se adequem a essa cultura que está impregnada de valores que vêm do pecado, que vão dizer que você tem que pensar só em você, que vai dizer que a mentira pode ser normalizada, que vai dizer que o prazer a qualquer custo está tudo bem. Esse tipo de pensamento não pode ser tolerado. Mas a gente é convidado a se transformar, ter uma mente que vai além daquilo que é delimitado pela nossa cultura como normal. Paulo está rogando para nós sermos esse tipo de gente. Paulo está reconhecendo que existe uma pressão cultural real. É uma ilusão você achar que o mundo é neutro. Mas ao mesmo tempo é uma ilusão você achar que a transformação do mundo não passa por você. É uma ilusão você achar que o que Deus tem a fazer no mundo não envolve sua vida. Um sacrifício vivo, constante, que se apresenta em qualquer lugar, em qualquer dia, a qualquer hora. É a renovação da nossa mente. Porque assim, Paulo termina dizendo: vocês vão experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar. E essa é uma crise de muita gente. Tentar entender qual é a vontade de Deus. Muito cristão gostaria que Deus fosse um pouquinho mais claro, é ou não é? Fala se na sua vida você nunca passou por alguma coisa que você gostaria muito que Deus fosse mais objetivo. Parece que Deus trabalha sempre de uma forma nebulosa, Ele não é claro. Seria muito melhor se você de madrugada parecesse um anjo rasgando o teto do seu quarto, te acordasse e falasse: ó, está aqui, passar bem. Não era mais fácil se Deus resolvesse a nossa vida assim, com uma lista do que fazer? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não para aprender que o Evangelho nos convida para transformar a mente. Se a gente não para ver que a Bíblia está nos convidando a ter essa transformação, a gente vai sempre querer que Deus apresente a vontade dEle de fora para dentro. A gente quer que Deus use um irmão, um profeta, um pastor, sei lá quem, para me dizer se eu tenho que escolher isso ou aquilo, se eu tenho que fazer isso ou aquilo, se eu tenho que ir para cá ou para lá. A gente quer uma resposta de Deus de fora para dentro. A palavra está nos dizendo: transforme a sua mente. Transformem-se. É o que a Bíblia está dizendo. Pela renovação da mente de vocês. Meu irmão, para de confiar no que você cresceu acreditando. Para de acreditar no que você recebeu da tradição da sua família, ou religiosa, ou o que quer que seja. Deixe o Espírito Santo renovar a sua mente. A transformação do Evangelho é um convite para quem quer aprender de Deus, como viver a vida. A partir do quê? De uma mente renovada. Porque quando a gente tem o compromisso de deixar o Espírito de Deus renovar a nossa mente, sabe o que acontece? Você experimenta a vontade de Deus de dentro para fora.
não é uma manifestação de fora para dentro. É uma orientação de Deus de dentro para fora. De graça em graça, de glória em glória. Não é assim que a Bíblia fala? Porque Deus não vai resolver tudo de uma vez. Começa hoje. E todos os dias, deixa o Espírito Santo ir colocando o tijolo após tijolo, após tijolo, da experiência de transformação que você pode viver. Começa hoje. Simplesmente comece. Porque aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma jornada de transformação. Eu não sei qual é o início que Deus quer efetuar no seu coração. O que Ele quer começar a fazer acontecer no seu coração. O que eu sei é, Deus quer fazer. Nessa manhã você não está aqui à toa, você está aqui para ouvir que o Espírito Santo de Deus quer te dar a oportunidade de começar esse processo, essa jornada de transformação da mente, de dentro para fora. É um começo. Porque aí tudo que você for experimentar, você vai ver que é bom. Tudo que você for experimentar, você vai ver que é agradável e perfeito. Por isso eu vou convidar você para nós orarmos agora, fechar os seus olhos. Porque nessa manhã o Espírito de Deus nos relembra e nos convida a pensar que a nossa vida é um sacrifício constante, porque é vivo, é diário, porque é uma mentalidade que se transforma. É uma mente que se reajusta àquilo que é eterno, aos valores eternos do céu. Para que a nossa vida seja uma transformação. Para que a nossa vida vá além da forma da nossa cultura, impregnada do pecado nas suas estruturas e nos seus valores. Mas o convite do Espírito de Deus para nós, irmãos, é para uma vida de sacrifício. Portanto, uma vida que se compromete em ser a esperança para as pessoas. Esperança na sua casa, ou a esperança no lugar onde você trabalha. Onde quer que você vá, que a sua boca só se abra para você ser alguém que vai manifestar esperança, ao invés de deixar as pessoas agoniadas. Pessoas que vão transmitir a paz que vem de Deus, que excede toda forma humana de entendimento. Para a gente experimentar essa ação de Deus, de dentro para fora. Aproveita agora, meus irmãos, nesses poucos minutos, com seus olhos fechados, com a sua cabeça baixa, como você preferir.
Faça essa oração.